Salve pessoal, está no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e o tema do programa de hoje não podia ser outro além da decisão do Banco Central da próxima semana sobre a taxa básica de juros. O Roberto Campos Neto e os diretores do Banco Central vão se reunir para discutir o futuro dos juros e essa decisão vai acontecer no meio de uma semana bastante turbulenta para os mercados. Bom, vamos lembrar, né, que nessa semana a gente viu o Ibovespa atingindo mais uma vez as mínimas do ano, abaixo da marca dos 120 mil pontos, e o dólar comercial, por outro lado, subindo mais uma vez, agora no patamar de R$ 5,40 nas máximas dessa semana. Bom, a gente vai aqui discutir o que esperar dessa decisão do Campos Neto e dos diretores do BC no meio de toda essa confusão e além, é claro, de como ficam os seus investimentos no meio desse cenário turbulento. E aqui do meu lado hoje, no nosso Copom particular, eu tenho aqui a Larissa Vitória, que é repórter do Seu Dinheiro. Como é que tá, Lari? Tudo bem? Oi, Vini, tudo bem? Prazer participar. Sou uma repórter mais de texto normalmente, mas é sempre um prazer poder participar aqui de vez em quando do Touros e Ursos. Com certeza. Seja muito bem-vinda e também vou dar minhas boas-vindas aqui para o nosso convidado desta edição, que é o Rogério Benevente. Ele é sócio da GWM Investments. Como é que tá, Rogério? Tudo bem? Eu estou bem, Vinícius. Obrigado pelo convite. Larissa, um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Bom, seja muito bem-vindo e vamos te colocar aqui numa fogueira, mas antes de entrar aqui no tema dessa semana, me conta um pouquinho sobre a GWM, quanto vocês têm aí sob custódia, vocês estão escritório ligado ao BTG, certo? Exato. Nós somos um escritório credenciado ao BTG Pactual. Nós fomos fundados em setembro de 2021, então a gente tem pouco mais de 2 anos e 8 meses, um escritório relativamente jovem, né? Nós temos hoje a nossa matriz em Alphaville e já algumas filiais constituídas, né, em Sorocaba, Brasília, Pelotas, São Paulo, e alguma coisa já bastante encaminhada ali na região do Vale do Paraíba. A gente é bastante otimista aí com toda essa possibilidade, principalmente de operar dentro dessa arquitetura do BTG Pactual, né? Nós temos hoje aproximadamente 40 assessores e mais todo um time de apoio, aproximadamente 55 pessoas na GWM. Fizemos aí um trabalho bastante hercúleo nesses primeiros momentos do escritório para estruturar as principais áreas, para que a gente possa trazer aqui um conceito de full service para os nossos investidores e clientes, de forma que a gente tenha uma vinculação e consiga operar numa modelagem daquilo que a gente conhece de wealth management, né? Em que a gente, óbvio, olha para a oportunidade da liquidez, em trazer um contexto de uma assessoria com valor agregado bastante importante, mas a gente, inclusive, tem a oportunidade e a possibilidade de falar sobre outras questões, inclusive a respeito de um alinhamento sucessório, se esse for o caso. E a gente hoje tem pouco mais de 800 milhões de reais sob custódia. Estamos avançando num ritmo mais recente, de forma um pouco mais acelerada, e criando, inclusive, senioridade dentro da nossa estrutura, cada vez mais, principalmente com as recentes vindas de alguns profissionais do mercado. Não, bacana. E como vocês têm filiais em vários locais, acho que vocês têm uma boa percepção do que os clientes... Enfim, fora desse eixo aqui da Faria Lima que a gente está acostumado, né? Vocês conseguem pegar uma boa percepção desses clientes. E acho que, falando de eixo, né? Acho que tem o epicentro, né, do mercado nos próximos dias vai girar em torno ali do Comitê de Política Monetária, né? Ou seja, do Roberto Campos Neto e dos diretores do Banco Central. Existe uma expectativa, né, de que a Selic se mantenha estável, né, que o ciclo de cortes termine agora nessa quarta-feira, que o BC decida pela manutenção dos juros.
Mas eu queria passar um pouco e queria te perguntar um pouco mais em detalhes sobre o que esperar dessa decisão do Copom. Primeiro, eu queria saber se realmente você está alinhado com o que a maioria do mercado espera, ou seja, a tua expectativa também é de manutenção dos juros agora nos atuais 10,5% ao ano, ou não? Você ainda acha que pode ter um espacinho para a gente ver pelo menos mais um corte na Selic nessa decisão? E queria saber um pouco da tua expectativa para a decisão como um todo, inclusive o comunicado, e em relação ao comportamento individual ali dos diretores do Banco Central, porque isso foi tema, né, da última reunião, porque houve ali, não houve uma unanimidade na decisão. Vinícius, a gente tem observado com bastante cautela toda a evolução dessa discussão aqui no Brasil. Acho que é importante a gente contextualizar algumas coisas, né? A gente tem percebido o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, construindo uma narrativa de que a gente tem observado uma trajetória benigna da inflação. Há um processo desinflacionário. O próprio comitê tem observado, né, nos seus comunicados, que a inflação, de alguma forma, ela tem dois períodos em termos de estágio desse processo desinflacionário, né, que precisa ser observado com muito cuidado. O primeiro deles é o recuo do nível, né, ou da pressão de preços para alimentos e energia e bens industriais de um modo geral. Alimentos e energia, eu entendo que a gente, por conta da safra que foi bastante importante no ano passado, né? A gente teve aí uma produção bastante relevante aqui no Brasil. Isso naturalmente acaba gerando um pouco mais de estoques na economia. Você consegue atender a demanda doméstica, exportar e ainda manter aí a possibilidade dos preços bastante equilibrados, né? Eu acho que esse é um primeiro cenário. A gente começa a reverberar um pouco mais nos números, né? No componente do índice da inflação, tudo isso que tem acontecido. Questão de energia, eu acho que o Brasil tem uma matriz bastante diversificada, com bastante suficiência para atender a demanda local. Então, isso naturalmente acaba tirando um pouco de pressão nesse componente dentro do índice, né? E por um outro lado, a gente tem inclusive aumentado muito as exportações de bens de capital, de um modo geral, insumos, e a gente é um parceiro comercial importante da China que tem exportado deflação e isso acaba contribuindo até mesmo por um nível, né, ainda de uma indústria bastante pouco pujante aqui na economia. Então, eu acho que tem capacidade ociosa, a gente não tem uma pressão nesses dois estratos aí dentro dessas estruturas do índice e, obviamente, a gente tem observado isso de forma muito positiva. Mas existe um outro estágio de desinflação que ele ainda não foi observado, que é a questão da inflação de serviços, né? A gente ainda está ali na casa dos 5% aproximadamente. Isso naturalmente a gente lê como a política monetária não teve o seu efeito ainda dentro desse componente de serviços no indicador de inflação. Mas, enfim, eu acho que a gente está numa trajetória muito mais positiva e otimista do que vinha há 12 meses atrás. Só que a gente tem algumas outras situações que nós entendemos que não permitem um ambiente de redução de juros na próxima reunião. A primeira delas, inclusive, é uma narrativa também do próprio Roberto Campos Neto, que é a questão da desancoragem da inflação, né? A gente viu na última reunião um dissenso do Banco Central, criou inclusive um ruído, né, fora daquilo que a própria ata do Copom comunicou, que não era esse o objetivo. O objetivo, na verdade, era uma preocupação do comitê se você interromper o guidance que havia sido contratado, né, de um novo corte de 0,5 ponto percentual, o que isso traria de falta de credibilidade para o mercado e o quanto que isso impactaria talvez na reprecificação que o mercado naturalmente acaba fazendo. Eu acho que isso foi importante, esse dissenso, que é alguma coisa que eu acho que desperta um pouco mais de preocupação na próxima reunião. Curva de juros dos Estados Unidos, ainda bastante pressionada. É verdade que nesses últimos dias, com os números mais benignos de inflação,
e até mesmo hoje dos pedidos de seguro-desemprego abaixo das expectativas do mercado, dá um pouco mais de fôlego para a curva de juros por lá. A gente viu os juros cedendo, né? Isso é bastante positivo e a nossa curva anda bastante correlacionada. Mas também não acho que a gente tenha ambiente suficiente para a próxima reunião, até porque o Banco Central precisa trazer um discurso que o mercado está esperando para a reancoragem dessas expectativas. O mercado precifica uma inflação acima daquilo que o Banco Central considera como meta-alvo para a inflação de 3% em 2025, como horizonte relevante de tempo para essa convergência. Como a gente tem aí uma desancoragem, o Banco Central tem que dar um tom um pouco mais hawk, né? Para alinhar um pouco a expectativa para que, à medida que o tempo evolui, a gente caminhe nessa trajetória benigna da inflação, a gente de fato tenha espaço de forma que não provoque ruídos para o mercado de um modo geral e que a gente consiga calibrar todas essas expectativas. É um ano muito desafiador, tem questões fiscais na mesa também que estão impactando o humor do mercado. É um ano que a gente tem aí sucessão no Banco Central, então tudo isso implica, e eu acho que o legado da atual presidência do Banco Central é justamente manter aí toda a preocupação em fazer com que a inflação volte para a meta, que é de 3%. E nesse sentido, se o Banco Central talvez abrir mão nesse momento, para um país que está sofrendo, inclusive, com fluxo de capital de estrangeiro para a economia norte-americana, entendo que isso acentuaria ainda mais e que, no final das contas, acaba provocando o Banco Central eventual intervenção em câmbio para manter equilíbrio. E não acho que, por conta de algumas razões como essa, a gente tem um ambiente nesse momento. Eu acho que vai depender muito de alguns vocais da política monetária. Eu acho que talvez se o Galípolo, né, que é um homem do governo, naturalmente um eventual sucessor de Campos Neto aí na presidência do Banco Central, trouxer um tom mais alinhado ao Campos Neto nesse momento, a gente consegue balizar um pouco mais e tirar a percepção de que o Banco Central está ou poderá ser no próximo mandato leniente com relação à inflação, e a gente começa naturalmente a ter uma ancoragem. E a ancoragem naturalmente descomprime risco de alguma forma e dá espaço para a autoridade monetária trabalhar de forma mais estratégica a política de juros. Mas só resumindo então, tua visão de manutenção da taxa de juros na próxima reunião. Mas unânime ou com dissenso de novo? Qual que é? Eu observo com dissenso ainda. Não consigo perceber um corpo muito uníssono aí nessa questão da decisão da política monetária. Mas eu imagino que talvez pelo menos o Galípolo se aproxime mais de Campos Neto na próxima reunião, até por conta de todos os ruídos que surgiram. E, assim, acho que temos espaço para, na melhor das hipóteses, mais um único corte de juros esse ano de 25 pontos base na taxa básica, trazendo para 10,25. Taxa Selic abaixo de 10%, a gente não tem condições, em termos de ambiente, de coisas não só de fundamentos estruturais, mas eu acho que um pouco mais de um ambiente exógeno, principalmente relacionado à curva de juros americana. Quer perguntar, Lélia? Já antecipou minha próxima pergunta, né, que era sobre a taxa terminal da Selic, porque uma outra grande dúvida do mercado quando se trata de Copom não é só o que vai acontecer na próxima reunião, mas se vai ser uma pausa, né, no ciclo de queda, ou se é o fim de vez. E você afirmou que você não enxerga, né, a taxa Selic abaixo de 2 dígitos por enquanto, precisaria de melhorias. O que exatamente você enxerga que precisaria mudar para ela vir eventualmente abaixo dos 2 dígitos? Olha, Larissa, a gente tem duas situações, né? Uma delas é a política monetária, que é o que, na verdade, impacta a curva de juros mais a curto prazo, né? O efeito de política monetária é mais no curto, é mais imediato. Há uma sensibilidade em relação a esses vértices menos alongados da curva. Quando a gente olha para o médio e longo prazo, a gente tem, obviamente, isso não é uma prerrogativa de atuação por parte do Banco Central, se bem que ultimamente, em algumas discussões, né, se trouxe a narrativa, quando houve uma pressão do governo em relação à questão de
tentar baixar os juros, né? Não numa situação assim a forceps, mas houve uma tentativa de criar aí uma possibilidade para esse cenário, né? E o Campos Neto ele foi enfático, né, em vários momentos em dizer, olha, o Brasil precisa ter uma estrutura de gastos melhor para que o Banco Central também tenha espaço na política monetária para poder reduzir juros, porque o investidor cobra naturalmente mais prêmio. Quando a gente olha para um ambiente fiscal aqui no Brasil, há uma preocupação muito grande com o desenrolar da dívida pública. Por mais que a gente tenha um arcabouço fiscal que foi aprovado no ano passado, que nada mais é que uma lei de responsabilidade fiscal, né? Isso serve como uma âncora para o governo. E a outra âncora que eu tenho, assim, para mim, é o próprio Congresso que baliza as ações do Executivo em relação à condução de política fiscal. Mas enquanto a gente não observar uma sinalização um pouco mais clara de uma agenda de compromisso do atual governo em relação a reestruturar a questão orçamentária, aí tem uma série de discussões, a Tebet ontem estava falando, né? O mercado está reverberando isso hoje, inclusive, né? Da necessidade de, por exemplo, desvincular a correção do salário mínimo, não só... aliás, eu acho que a gente tem um componente aí de indexação de benefícios previdenciários, né? Que vai muito na linha de que você precisa corrigir salário mínimo pela variação da inflação do último ano, e mais um crescimento real com base no PIB dos últimos 2 anos anteriores, né? Então, isso, na verdade, coloca numa perspectiva bastante crítica a evolução do ambiente fiscal aqui no Brasil. E agora a gente teve uma tentativa aí frustrada do governo, né? Na semana passada, da MP 1227, em relação à questão de PIS e COFINS, que é uma forma de compensar a desoneração da folha de pagamento e dos municípios, né, de 17 setores e mais municípios. Isso daí, obviamente, o mercado precisa entender primeiro qual é a agenda prioritária do governo, de que maneira ele vai conseguir caminhar e ter a aprovação do Congresso em relação a alguma medida de reorganização das contas públicas, porque não é só uma questão de ordem de política monetária. Para que a gente tenha a possibilidade de trazer um juro para baixo de 10%, a gente tem que ter credibilidade de que não vai ter uma evolução muito ruim das contas públicas, né? Se a gente não tiver essa sinalização do governo para o mercado, a gente não tem ambiente para reduzir a taxa básica de juros. E a gente está no momento crítico. Primeiro, eu acho que a gente vai ter essa sinalização do Copom e o comunicado vai ser muito importante. E sobremaneira ata. Por sorte, vem uma semana após a reunião, então eu acho que dá tempo do mercado fazer uma leitura bastante importante disso. E nesse meio tempo, a gente tem em andamento aí uma articulação do Palácio do Planalto com o Congresso para encontrar alguma situação razoavelmente plausível de acomodar alguma fonte de receita para essa desoneração da folha de pagamento, porque se não acontecer em 60 dias, vence a MP do ministro Cristiano Zanin e volta a valer a reoneração da folha de pagamento. E isso, claro, eu falei de 60 dias, mas a gente já correu aí pelo menos uns 25 dias aproximadamente. Então, um prazo relativamente curto. Eu entendo que depois que a gente tiver passado pelo Copom, mais alguns dados aí a respeito de inflação lá nos Estados Unidos, início do afrouxamento monetário por lá, e a questão da evolução da agenda política fiscal do governo aqui no Brasil, a gente começa a ter um pouco mais de previsibilidade no cenário, e aí talvez a gente comece a esboçar alguma coisa de Selic abaixo de 10%. Mas para 2024, na minha percepção, está dado como impossível esse cenário nesse momento, pelas condições de mercado. Ou seja, vamos ter bastante emoção vinda de Brasília, não só pela decisão do Copom, como por toda essa questão dessa agenda fiscal que, enfim, envolve inclusive o Supremo. Mas, Rogério, eu queria te perguntar, dado esse cenário, enfim, dado esse cenário de Selic a 2 dígitos, pelo menos até o fim do ano, provavelmente então manutenção da taxa básica de juros dos atuais 10,5% nessa reunião e
e uma possibilidade, talvez mais uma redução até o fim do ano, mas ainda com a taxa de juros em 2 dígitos. Acho que a dúvida das pessoas que estão acompanhando a gente, e eu acredito que a dúvida das pessoas que estão nos acompanhando deve ser muito semelhante à dos clientes também da GWM, né? Assim, é o que fazer com o meu dinheiro, com os meus investimentos. E aí eu queria começar te perguntando sobre renda fixa e câmbio. Porque, enfim, com Selic a 2 dígitos, a renda fixa continua imbatível na tua visão, e ao mesmo tempo a gente está vendo o dólar subindo aí, né, batendo, como eu falei no começo do programa, aí, batendo R$ 5,40 nos seus piores momentos. Então, enfim, queria entender como é que ficam esses 2 ativos aí na tua visão. Olha, eu acho que respondendo primeiro, Vinícius, a questão do dólar, a gente naturalmente, num ambiente de risco, e com todo esse fluxo de saída de capital estrangeiro do mercado local, especialmente indo para Estados Unidos, a gente naturalmente acaba tendo uma depreciação do real frente ao dólar, pelo menos no curto prazo. Porém, o nosso de dólar para final de ano, obviamente é uma das variáveis mais voláteis, e ela tem uma percepção embutida ali de risco bastante importante, né? Ela é quase que uma proxy do mercado, né? Você vê que eu nem te perguntei qual a sua previsão, sua projeção para o dólar, porque eu sei que isso é muito casca de banana. Acertar a previsão de dólar é uma das variáveis que os economistas costumam mais ter aí distorção, né, em relação às suas projeções. Mas, enfim, naturalmente, o nosso dólar médio para 2024 está abaixo do atual patamar que a moeda está sendo negociada. A gente não percebe sustentação de forma equilibrada nesses níveis de dólar, 5,40, mesmo que chegue aí no curto prazo a 5,50, por um ruído ou outro adicional de mercado, o que não está descartado, obviamente. Mas eu diria que dólar deve estar mais numa banda ali, talvez entre 5,15 e 5,20, para baixo do que exatamente acima desse nível, que eu acho já bastante desvalorizado quando a gente olha para os fundamentos, para o estrutural que a gente tem aqui no país, a despeito desse ambiente fiscal conturbado nesse momento, que é uma discussão que eu entendo que vai voltar em algum momento, o mercado vai, de alguma forma, perceber um pouco mais dessa evolução, que eu sou otimista em relação ao avanço que o governo terá em relação a toda essa temática fiscal, a toda essa agenda aí ao longo de 2024. Então, o dólar deve recuar. E, obviamente, nesse patamar, quando a gente olha, a moeda está muito atrativa, inclusive para quem olha de fora, para o investidor estrangeiro. Por que não vem para cá nesse momento, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muitas coisas que não são tão triviais de serem explicadas. Quando a gente olha para o mercado de renda fixa, entendo que a gente ainda deve ter juros bastante pressionados no curto prazo. As curvas têm aí tido um efeito bastante volátil, né? Quase que um efeito sanfonado, né? Um pouco para cima, um pouco para baixo, mas a verdade é que nos últimos dias elas foram mais para cima do que para baixo, né? Então, assim, a gente ultrapassou em alguns vértices aí a barreira dos 12% na precificação do DI futuro, isso é bastante razoável, e a gente está negociando o juro real aqui no Brasil, eu diria que nos vértices mais alongados, da ordem de 6,20, 6,25 aproximadamente. Isso é extremamente atrativo, são níveis de taxa de juros que qualquer investidor gostaria de ter, não fosse todo esse ruído que está na mesa. Entendo que não é sustentável um nível de juro real no médio e longo prazo, a gente já estaria naturalmente quebrado, né? Não temos fundamentos que talvez corroborem essa tese para longo prazo, exceto se o governo de fato criar aí qualquer estratégia apocalíptica olhando para a política fiscal, o que, a meu ver, não acredito que tenha espaço, porque tem 2 âncoras fiscais aí importantes. Acabou-se o Congresso e isso não vai acontecer, imagino que não, né? Tem aí um termo de razoabilidade de um e outro lado, e o custo do capital político disso seria muito grande. Então, a gente tem muito espaço na renda fixa. Eu acho que
O investidor, nesse momento, está surfando num nível de taxa bastante acentuado e mesmo que as curvas ainda continuem abrindo no curto prazo, os níveis atuais têm um prêmio embutido bastante razoável e uma janela de oportunidade gigante. A gente olha para o mercado de capitais, que, a meu ver, tem bastante liquidez nesse momento, né? A gente tem aí um pipeline de emissões, de debêntures, de CRIs e CRAs também bastante importante ao longo do ano. Os institucionais, de um modo geral, têm tomado muito de parte desse book das ofertas que estão surgindo no mercado. Pessoa física também tem entrado de forma importante nesses books de oferta. Então, assim, os níveis são bastante interessantes, não se sustentam por muito tempo, imagino que não. Acredito que um cenário razoável de se imaginar que para 2025 a gente naturalmente vai ter uma estabilização das curvas de juros nos países emergentes e o Brasil vai sentir isso à medida que o Fed começar a cortar juros. Então é uma oportunidade muito grande olhar para a renda fixa nesse momento, né? E à medida que os juros começarem a cair, talvez a percepção de risco reduza, naturalmente descomprime um pouco de risco. E aí a gente tem uma oportunidade também, obviamente, de bolsa bastante atrativa aqui no Brasil. Mas o que é o teu favorito em renda fixa? Só para a gente fechar o assunto renda fixa. É o pós, por conta com a perspectiva de Selic a 2 dígitos, enfim, pelo menos no médio prazo, digamos até o fim do ano. Ou atrelado à inflação, como você falou, pagando juros reais acima de 6% ao ano. Ou mesmo um pré que bateu em 12, como você colocou, né? Então... Eu diria que de uma forma razoável, pós-fixados entre 1 e 1 ano e meio estão bastante atrativos. A gente está num nível aí bastante interessante de carregar ativos, porque os juros ainda vão ficar pressionados aí por um horizonte de tempo razoável aí na casa dos 2 dígitos, né? E quando a gente olha para uma duration de pelo menos 7, 8 anos, indexar IPCA e mais um juro real de 6,5%, 7% é bastante razoável de se ter no portfólio nesse momento. Então, assim, eu acho que a gente tem 2 oportunidades para o curto prazo, pós-fixado, até 1 ano e meio, para horizontes mais longos, né, 7, 8 anos de duration. A gente tem excelentes oportunidades em níveis de taxas para indexados ao IPCA, pagando 7, 6,5%, 7%, de excelentes empresas dentro de setores estratégicos, empresas já consolidadas e que no final das contas é quase uma aproximação de risco soberano. Então, assim, eu acho que a gente tem boas alternativas tanto no pós quanto nos indexados a juro real. Em alguns casos, inclusive, com isenção de imposto de renda. Eu diria que para uma grande maioria, principalmente para a pessoa física, né, com um benefício bastante atrativo, que é a isenção fiscal, que no final das contas é mais rentabilidade na mesa, né, Vinícius e Larissa? E a bolsa, você acredita que ela pode reagir mesmo com a Selic mais alta, bem mais alta do que era esperado lá quando o Copom iniciou o ciclo de cortes? Eu acho que a gente passou por uma oscilação muito grande nas expectativas de bolsa do final do ano para cá. A gente teve aí um recuo de mais ou menos uns 12 mil pontos em relação às casas mais otimistas em relação ao mercado no finalzinho de 2023. Eu acho que por razões óbvias foram sendo ajustados esses patamares aí de valorização. Acredito que sim, bolsa é uma das oportunidades que a gente tem hoje bastante assim, atrativas, né? Eu acho que o mercado pode olhar algumas empresas que não são tão sensíveis a esse movimento de juros, né? Que não são tão cíclicas em relação a variável juros. E sim, eu entendo que a gente tem espaço hoje para um ambiente de retomada do mercado de bolsa aqui no Brasil, porque as empresas têm bons fundamentos. Nós tivemos uma primeira rodada de balanços esse ano vindo acima das expectativas do mercado, numa média, né? E as empresas estão muito descontadas. A própria bolsa hoje, né, eu acho que nos múltiplos de negociação, preço-lucro, né, está sendo negociada aí na casa de 7% a 8% aproximadamente, com potencial talvez aí de 11,5 vezes, né? Então a gente tem
um upside muito interessante aí de trazer remuneração. Então, sim, eu diria que a gente tem espaço aí, talvez, para chegar no índice, alguma coisa entre 140 a 145 mil pontos, olhando para as principais análises em termos de fundamento, e, obviamente, entendendo que no curto prazo a gente ainda tem muita incerteza. É muito difícil você acertar taticamente o time de entrada ou desse movimento de inflexão no mercado. Mas a Bolsa está muito descontada, né? Eu acho que, como diz o Warren Buffett, o mercado de ações é o único mercado que quando entra em promoção as pessoas tendem a chorar, né? Então a gente tem muito espaço e o institucional, o investidor estrangeiro está de olho em boas empresas e a gente está acompanhando. E à medida que a Bolsa começar a andar é porque a gente tem uma percepção melhorada de risco, naturalmente as curvas de juros fecham e aí acaba sendo a outra alternativa, taticamente falando, né, que talvez traga uma melhor oportunidade de resultado no curto prazo para o investidor. Bom, legal. Agora chegou a hora de você, que está acompanhando essa nossa transmissão pelo YouTube, curtir esse vídeo. Assim a palavra do seu dinheiro chega a mais pessoas e quem sabe chega aqui ao Roberto Campos Neto, ele vê aqui o nosso programa e quem sabe se nosso papo consegue influenciá-lo de alguma maneira. Bom, aproveita também para seguir o canal do Seu Dinheiro no YouTube. Passamos recentemente dos 100 mil inscritos, rumo aos 200 mil, antes do Ibovespa. Eu vou agora lançar essa nova campanha aqui no podcast Touros e Ursos. E lembrando também, né, que o programa está disponível nos principais tocadores de áudio, como o Spotify e o Apple Podcasts. É só procurar por Seu Dinheiro lá na aba de podcasts especificamente, porque na aba de músicas vão aparecer outros resultados um pouco mais duvidosos, digamos assim. Bom, e agora a gente pode entrar no bloco dos touros e ursos. Bom, vou explicar aqui rapidamente para o nosso convidado, né, e para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui pela primeira vez como é que funciona. É o nosso momento favorito do programa, em que a gente escolhe os destaques positivos, que são os touros, e os negativos, que são os ursos. E a gente vai começar pelos que, como também é tradição aqui no nosso programa, vamos começar pelos que ficaram devendo um pouco nessa semana e pelo nosso convidado. Vou passar aqui a palavra para o Rogério. Fala aí, Rogério, quem você vai dar o prêmio, né? Não muito honroso de urso da semana. Bom, acho que o meu urso da semana, né, é um urso que escapou na semana anterior e que continua fazendo um pouco de barulho no mercado, né? Foi a questão da MP 1227, né, que o governo tentou criar aí a MP do equilíbrio fiscal, que foi amplamente discutida, teve uma percepção muito negativa dos grandes empresários, né, de algumas frentes de indústria, por exemplo, né, mas também teve uma colisão contrária de amplas frentes parlamentares, né, no Congresso, que foi tratada, inclusive, como a MP do fim do mundo, né? Porque, assim, isso gerou um ruído muito grande, não houve uma prévia articulação do governo com o Congresso antes da edição dessa medida provisória. Ela foi muito mal recebida, porque ela traz aí uma mudança muito radical na maneira como as empresas poderão compensar PIS e COFINS, né? Então, aquela ideia de uma compensação cruzada com outros impostos e contribuições, inclusive previdência, que as empresas podiam se beneficiar desse crédito, né, de PIS e COFINS, isso deixaria de existir. E, obviamente, o ruído foi tão grande para o mercado, né, porque demonstra uma agenda bem articulada do governo no avanço dessas questões arrecadatórias, por exemplo, a necessidade de compensar aí a desoneração da folha de pagamento, que fez com que, inclusive, essa semana o Pacheco devolvesse essa medida provisória, né?
tenho a impressão que em todos os 5 governos Lula, né, os 3 do Lula e os 2 Dilma, talvez seja a primeira MP devolvida, não tenho recordação disso. Medida provisória devolvida realmente é um negócio bem vexatório, né? É um negócio que não vou nem olhar para isso aqui, né? Olha. E no final, porque assim, foi bastante complicado, né, até do ponto de vista do Pacheco, porque ele vinha acenando mais positivamente ao governo, né, uma aproximação, um diálogo mais estreito. Aí o governo, no final das contas, ele disse, não, tá tudo certo, realmente não houve uma articulação, um alinhamento, faz sentido a devolução dessa MP, né? E vamos tentar encontrar aqui alguma outra alternativa. E jogou naturalmente aí algumas opções e a bola para o lado do Congresso nesse momento, né? Enfim, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Gerou ruído exagerado e, inclusive, isso provocou abertura nas curvas de juros, mais depreciação do real, então é o grande urso aí que escapou e aí ele ainda não foi, assim, controlado adequadamente, né? Com certeza. Você, Lari, então acho que a gente está sintonizado nos ursos aqui, pelo que eu já andei vendo aqui no nosso roteiro, na verdade. Sim, estão todos conectados hoje. Meu urso é o presidente Lula. Ele azedou o mercado aí nessa semana, fez o dólar disparar, a bolsa despencar, e foi com poucas palavras. Ele estava em um evento de investimentos, e aí, durante esse evento, ele disse que o governo está arrumando a casa, está colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal é tudo que o mercado quer, né? Mas o problema é que o restante da declaração dele deu a entender que essa busca de equilíbrio é mais pelo lado do aumento da arrecadação do que pelo lado do controle de gastos. E essa fala não podia ter acontecido num momento pior, porque como o Rogério citou, foi um dia depois da devolução da MP do Piscofins. E aí, com todo esse contexto, né, a declaração provocou muito estrago no mercado, só para vocês terem uma ideia. O Ibovespa fechou o pregão de quarta-feira no nível mais baixo desse ano e o dólar disparou, bateu aí os 5,40. Então, Lula, meu urso da semana. Não, e para completar aqui a nossa triangulação dos ursos, eu vou dar a minha menção aqui para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Acredito que tenha sido uma das piores semanas do ministro desde que ele assumiu o cargo. E primeiro, começando com um encontro a portas fechadas com alguns banqueiros, alguns representantes do mercado, e parte do que ele falou durante esse encontro acabou vazando, e o que vazou criou aquele telefone sem fio e que as pessoas não entenderam muito bem. Na verdade, até entenderam bem, porque foi mais ou menos o recado que vazou, foi mais ou menos o que o Lula sinalizou nesse evento público, de que o ajuste fiscal virá da receita e não de um eventual corte de gastos. Então, isso já provocou ali um ruído no mercado que levou à alta do dólar, já desde o começo da semana, e queda da bolsa. E eu vejo o ministro hoje pressionado pelos dois lados. De um lado, o mercado demanda medidas de corte de gastos para alcançar ali as premissas do arcabouço fiscal. E, por outro lado, o presidente Lula não acena nessa direção. Ele também, né? Eu acho que o presidente não diz que é contra um ajuste fiscal, mas ele fala claramente que isso teria que vir de um aumento de receita e não de corte de gastos, né? Então, ele vem se posicionando contra cortes de gastos. E o Haddad fica no meio desse tiroteio, e no momento em que, como a gente colocou aqui, o ajuste pela receita parece que chegou ao limite. Então, a gente teve a questão da MP, dessa devolução da MP, para mim, como um claro exemplo de que a sociedade, por meio do Congresso, não está aceitando mais aumento de receita, né? Medidas de aumento de receita para compensar problemas fiscais. Então, ele tem essa bucha na mão para resolver. E no meio de toda essa questão ainda, a gente ouviu durante a semana aquele famoso burburinho em Brasília de que só o Haddad estaria preocupado com essa questão do ajuste fiscal no governo, que ele não estaria tão prestigiado ali com relação ao presidente Lula. Isso nunca é bom também, isso também acabou ajudando a criar toda essa confusão nos mercados ao longo dessa semana, porque o mercado vê hoje na figura do ministro Fernando Haddad o grande defensor ali, né, o grande pilar da responsabilidade fiscal. Uma possível saída dele realmente seria um pesadelo para os mercados,
Não creio que esse seja o cenário. Inclusive, o presidente Lula deu declarações, está na Europa essa semana e procurou prestigiar ali o Haddad, falando que ele é um excelente ministro. Com relação à medida provisória, ele disse que o Haddad tentou resolver um problema que o Congresso que deveria resolver. Enfim, de qualquer maneira, o Haddad está aí numa sinuca de bico para resolver. E diante de algumas caneladas aí, inclusive uma maneira pouco habilidosa como ele lidou com essa questão da MP, vai aqui o meu prêmio de Urso da Semana para o ministro excelentíssimo Fernando Haddad. Bom, mas vamos agora para o outro lado da moeda, vamos falar dos touros da semana, aqueles que, na nossa visão, mandaram bem. E tá uma temporada, assim, touros estão meio que em extinção aqui nesse momento do mercado, mas a gente teve que... Então, em alguns momentos aqui, a gente teve que ir para fora do mercado para buscar os nossos touros. Vou passar aqui a palavra para o Rogério mais uma vez, para ele dizer aí quem é o touro dele da semana. Vinícius, há sempre touros aí para reforçar a nossa expectativa mais otimista em relação para onde nós estamos indo, né? O meu touro da semana vai para o médico Zhang Shu, que é um médico chinês, e essa semana teve uma feira do setor de saúde, telemedicina, na Itália, em Roma, e durante o evento ele realizou uma telecirurgia inédita na história da telemedicina, porque a uma distância do seu paciente de 8.100 quilômetros, né, através, né, de braços robóticos, por meio de consoles, com uma precisão literalmente cirúrgica, né? Assim, ele se utilizou primeiro de uma tecnologia já bastante avançada, que é a 5G, por meio de estruturas de fibra ótica, e ele conseguiu ter uma cirurgia bem sucedida de um paciente com câncer de próstata. Então isso, de alguma forma, traz uma mensagem bastante relevante. Primeiro, eu acho que uma disrupção importante e um avanço muito grande. Telemedicina já é realidade há bastante tempo, mas essa questão de uma cirurgia intercontinental é inédito na história. E isso acho que ganha uma perspectiva muito otimista, no sentido de que você pode tratar casos complexos, mesmo à distância. Isso vai, de alguma forma, ganhar certa escalabilidade, né? Democratiza os acessos a esse tipo de tecnologia, no sentido de que pessoas, principalmente em estados críticos, não tenham a necessidade de se deslocar. Algumas delas nem podem. Longas distâncias para um procedimento como esse. É claro que isso é muito incipiente ainda, a meu ver, porque primeiro precisa ter um alinhamento e uma proximidade entre países, empresas de tecnologia para um desenvolvimento de uma tecnologia cada vez mais importante nesse sentido, e das empresas do setor de saúde, né? Só para contextualizar, para um procedimento exitoso como esse, a cirurgia deveria ter acontecido numa estrutura de internet que tivesse uma latência de no máximo 200 milissegundos. Ela foi executada em 135 milissegundos. Isso é um avanço bastante importante. E assim, isso eu acho que traz aí uma perspectiva bastante importante, para que as pessoas passem a ter acesso, né? Claro, tem que ter um entendimento, como eu ia falando, entre países, setores de saúde, empresas de tecnologia, e obviamente vai depender de regulamentação, de protocolos, inclusive para validar não só a segurança do paciente, mas a perspectiva de êxito nesse tipo de tratamento. Mas não tenho dúvida que é um avanço e que gera muito otimismo para um ambiente que a gente está muito mais preocupado, às vezes, em olhar aquelas situações que não tão positivamente nos soam, né? Eu acredito que aqui há uma perspectiva do copo meio cheio, e o meu touro dessa semana, ele vai literalmente para esse médico chinês, que foi bastante audacioso, eu diria, né? Ele fez essa operação ali durante a feira,
e com um sucesso incrível. Sensacional. E é interessante porque a gente entrega os prêmios aqui virtualmente, então ninguém melhor para receber um prêmio virtual aqui de Touro da Semana do que o médico Zhang Shu, que vai receber aqui, né? Quantos mil quilômetros? Estamos do outro lado do planeta, então os nossos telespectadores chineses podem avisá-lo aqui de que ele foi o vencedor aqui de Touro da Semana aqui pelo Rogério. E agora eu vou passar aqui a bola para você, Lari. Para quem você vai dar o seu touro dessa semana? Vou dar um breve contexto primeiro. Eu costumo cobrir setor imobiliário aqui no Seu Dinheiro. Então, na hora de escolher meu touro, eu fui puxar sardinha ali pro meu setor. E eu escolhi não só um touro, na verdade, mas um conjunto de construtoras e incorporadoras que são focadas em construir imóvel para família de baixa renda, principalmente por meio do programa Minha Casa Minha Vida. E eu escolhi esse grupo de empresas porque elas podem ser beneficiadas por uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. O STF ele encerrou nessa semana um julgamento que já se arrastava há muito tempo, mais de ano, sobre a remuneração dos depósitos do FGTS. E o FGTS é uma grande fonte de recurso para a construção de moradia popular, também financia outras políticas públicas, de saneamento, por exemplo, mas com foco grande em habitação. A ação que o STF julgou, a ação original, né, pedia que a correção, que atualmente ela é calculada com base na taxa referencial mais 3% ao ano, ela fosse no mínimo igual à da poupança, que atualmente rende a TR também, mas mais 6% ao ano, então um rendimento um pouquinho maior. Mas se essa tese, que era inclusive defendida pelo relator do caso, o ministro Barroso, fosse aceita, ela poderia ter um impacto bem grande no financiamento, né, do setor imobiliário, no funding do setor. Pelas contas do BTG Pactual, o FGTS ele ficaria sem dinheiro para destinar para habitação em menos de 20 anos, então não é um impacto tão de longo prazo assim. Mas para o alívio do setor, a tese não passou. A maioria dos ministros aceitou uma proposta da União, a remuneração vai continuar sendo calculada da mesma forma que é hoje. Mas a contrapartida oferecida aí, né, pelo governo para garantir um rendimento um pouco maior para os trabalhadores, mas sem um impacto tão grande para o fundo, é que essa remuneração vai ter que ser equiparada pelo menos ao IPCA. Ou seja, se o cálculo da TR mais 3% ao ano não for suficiente para corrigir a inflação, o Conselho Curador do FGTS vai decidir como remanejar ali recursos, lucros, enfim, para garantir esse rendimento mínimo, ao mesmo tempo em que mantém ali a disponibilidade de recursos para habitação. Legal, bom, pelo menos o nosso FGTS vai render, não vai perder poder de compra, né? Vai ser no mínimo remunerado pela inflação. Então, além das ações das empresas, das incorporadoras de baixa renda, o próprio FGTS leva um tourinho aqui também, né? Junto, por tabela. Bom, vou falar aqui o meu touro da semana. Como eu falei, foi difícil encontrar, cacei bastante e vou dar o meu prêmio aqui para Suzano, que inclusive foi uma empresa que a gente cornetou bastante nas últimas edições do programa. Ela as ações da empresa de papel e celulose ficaram bastante pressionadas nas últimas semanas, porque desde que surgiu uma notícia de que a companhia poderia fazer uma oferta para comprar a International Paper, uma oferta da casa de 15 bilhões de dólares. Estamos falando nesse nosso câmbio depreciado aqui de algo como 80 bilhões de reais. Então o mercado ficou bastante preocupado com esse possível movimento. E nessa semana a Suzano acabou anunciando uma aquisição, mas foi algo bem diferente e bem mais estratégico. A companhia comprou uma participação minoritária numa empresa chamada Lenzing, que é uma companhia austríaca que ela usa basicamente ali a fibra de celulose no ramo têxtil. A Suzano vai pagar também um valor bem mais modesto, digamos assim, pelo menos para os padrões que a gente está acostumado, né? Ela vai pagar 230 milhões de euros, o que equivale hoje a aproximadamente pouco mais de 1,3 bilhão de reais. O mercado ficou um pouco aliviado com essa notícia. Também se espera que, enfim, a notícia sobre a International Paper, essa questão sobre um possível avanço da Suzano ainda na IP, ainda não tá resolvido, mas pelo menos o mercado entendeu que essa aquisição da Lenzing em particular, ela é bem estratégica e pode agregar bastante para a Suzano, que já vem falando, né, já não é de hoje que a empresa vem falando sobre diversificar os usos da celulose, né, não usar a celulose apenas para o papel. Já é uma preocupação da empresa ampliar os usos ali da celulose. Eu acho que essa aquisição vem bem nessa linha. Ela tem, inclusive, a opção de comprar o controle no futuro. Então, ainda vai comprar uma participação minoritária, se entender
que faz sentido, pode inclusive ter a opção de comprar o controle da empresa no futuro. Enfim, uma boa estratégia da empresa, e por isso levo o meu prêmio de touro dessa semana. E para encerrar, vou dar um tourinho honorário aqui também, que eu acho que é muito merecido, para o Carlos Alcaraz, que foi o campeão da última edição do torneio de Roland Garros. O tenista espanhol não só venceu um dos torneios mais cobiçados, e importantes e difíceis do tênis, como alcançou uma marca impressionante. É o tenista mais jovem a vencer um Grand Slam em 3 superfícies diferentes. Ele foi campeão de Wimbledon, que é na grama, o US Open, que é na quadra rápida, de cimento, e agora em Roland Garros, que é a terra batida, que é o saibro. Então, assim, é muito difícil. São estilos de jogo muito diferentes, e um tenista precisa ser muito completo para conseguir ser campeão nessas 3 superfícies. E o Alcaraz conseguiu fazer isso com apenas 21 anos de idade. É muito impressionante. Acho que o tênis realmente está... Acho que a gente está vendo o nascimento de uma nova lenda do tênis. E lembrando que a gente acabou de ver, de presenciar nas últimas décadas aí 3 grandes monstros do tênis, que são Rafael Nadal, Roger Federer e o Novak Djokovic, que o Nadal e o Djokovic ainda estão em atividade. O Djokovic ainda é um dos grandes tenistas do circuito. O Nadal está quase se aposentando. E, inclusive, nessa semana surgiu uma outra notícia que eu achei muito legal, que o Alcaraz e o Nadal vão formar uma dupla para jogar a Olimpíada de Paris. Então, assim, acho que vai ser um momento histórico para quem gosta de tênis e para quem gosta do esporte em geral. Então, por tudo isso, eu vou dar aqui o meu prêmio de touro da semana para o Carlos Alcaraz. Bom, a gente está se aproximando do final dessa edição do programa, mas queria agradecer aqui muito a presença do Rogério Benevente. Muito obrigado, Rogério. E antes da gente encerrar aqui, esclarece aí, fala com o pessoal que está acompanhando a gente, como é que faz, como é que eu viro cliente da GWM? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade da conversa, bastante agradável. Nos procurem, GWM Investments, a gente fica em Alphaville, estamos aí nas redes sociais. Eu sou Rogério Benevente, sou hoje o estrategista dentro da operação, estou à disposição também para poder trocar percepções, falar a respeito das alternativas que a gente tem, e vai ser um prazer. A gente tem um timaço lá para poder trazer aí soluções inteligentes e bastante apropriados, não só ao cenário, mas ao perfil dos nossos investidores. E a gente está super à disposição, vai ser um prazer aí poder trocar com todos vocês. Excelente. Valeu, Lari, obrigado de novo aí pela presença, e com certeza você vai ser chamado outras vezes aqui para o nosso Copom particular. Eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui e compartilhar essa conversa com vocês. Bom, é isso aí, pessoal. Acessem também o seudinheiro.com para saber tudo o que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço e até a próxima.